Você de casa, acusado de tentativa de homicídio com barra de ferro, é condenado a 10 anos de prisão. Neto de paciente denuncia demora em atendimento médico e situação precária na UPA. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Servidores do Hemocentro de Patos de Minas participam de treinamento para a brigada de incêndio. Vacinação antirrábica será iniciada na semana que vem em Patos de Minas. Em meio às convenções partidárias, políticos de Patos de Minas oficializam candidaturas. Prefeitura de Presidente Olegário decreta situação de emergência por causa da escassez hídrica. A situação preocupante devido ao avanço da varíola dos macacos, a monkeypox. Tem mais reclamações sobre a falta de iluminação pública em Patos de Minas. E pais de alunos pedem providências para a falta de professores em CEMEI. Tudo isso e muito mais agora no NTV News, que já está no ar. Servidores do Hemocentro e do Centro de Internação Provisória participaram de um treinamento com militares do Corpo de Bombeiros. A capacitação é para instruir as primeiras ações em caso de incêndio. A Brigada Orgânica é um grupo organizado de pessoas voluntárias, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono, combate a um princípio de incêndio e que atuam para prestar os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas tem sido um importante parceiro de instituições públicas e privadas da cidade, ministrando cursos e treinamentos constantemente. Esse treinamento ele visa condicionar a brigada de incêndio para atuar em princípios de incêndio, evacuação do local e também atuar com o sistema preventivo da edificação, porque a edificação ela tem um sistema preventivo, mas não tem pessoas capacitadas para utilizar o extintor, o sistema de hidrante, o alarme de incêndio. Então, o bombeiro, com essa parceria com essas instituições públicas, ele ensina essas pessoas a utilizar esses equipamentos. O responsável pela coordenação e execução das ações de emergência dentro do CEIP comentou sobre a necessidade do treinamento dos servidores e também dos adolescentes da instituição. A gente vem buscar uma excelência do nosso trabalho para poder prestar um trabalho melhor para a sociedade, até para o acolhimento dos adolescentes, em caso de algum sinistro, alguma necessidade, a gente está aí pronto, apto e sabendo como responder com eficácia para poder dar uma resposta melhor, tanto para a sociedade quanto para os meninos internados com a gente. A periodicidade da preparação deve ser de no máximo 12 meses ou quando houver alteração de 50% dos membros da brigada. Mesmo que a gente não consiga debelar grandes incêndios e, vamos dizer, acudir tudo que aparecer, qualquer adversidade, o treinamento nosso aqui capacita para você tomar alguma providência cabível até que chegue o recurso maior, que seria, no caso, o Corpo de Bombeiro, E a gente tendo algum conhecimento, a gente pode passar também para os outros colegas, As empresas que possuem interesse em realizar a capacitação devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas pelo telefone 3823-3583 para agendamento. Para instituições públicas, elas fazem uma solicitação formal perante o Corpo de Bombeiros e o nosso comandante aqui ele defere o treinamento, o dia, a hora e a data para iniciar esse treinamento. Ela começa na próxima semana a campanha antirrábica em Patos de Minas. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil animais, entre cães e gatos, passem pela imunização contra a raiva. A primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos começa no dia 1º de agosto, nos distritos de Patos de Minas. As primeiras comunidades que vão receber a equipe de zoonose são Pilar e Bom Sucesso. A gente inicia a vacinação a partir do dia 1º dos cães e gatos acima de 3 meses de idade na zona rural. Então, algumas equipes vão se deslocar para a região do Bom Sucesso, outras equipes estarão na região do Pilar. No dia 6 de agosto é a vez de vacinar os animais da área urbana de Patos de Minas. A vacinação vai acontecer nas unidades básicas de saúde, salões comunitários, escolas e pontos estratégicos dos bairros da cidade. A campanha foi dividida em 4 etapas. Inicia a primeira etapa no dia 6 de agosto, a próxima etapa dia 20 de agosto, a terceira no dia 3 de setembro e a última etapa no dia 10 de setembro. A gente pede para levar os animais com uso de coleira, de guia,
os felinos dentro da caixinha de transporte, né, que seja um adulto que esteja encaminhando esses animais para vacinação e levar o cartão de vacina. Mas caso não tenha o cartão de vacina, a gente disponibiliza no momento. Serão 28 mil cães e gatos imunizados este ano, 3 mil a mais que 2021, quando foram imunizados 25 mil animais. A raiva é uma doença de zoonoses que pode ser transmitida para humanos através da mordida ou saliva de animais infectados. Em Belo Horizonte, 13 morcegos foram diagnosticados com raiva e em Patos de Minas, o INMA notificou um caso de raiva bovina no distrito de Areado. Assim como na Grande BH, Patos de Minas usou o esquema de prevenção para evitar a propagação da doença. A imunização é a única forma de prevenção. A raiva é uma doença letal, tanto para os animais como para o ser humano. Nós tivemos registro de casos de raiva em humanos esse ano, né, na região de Belo Horizonte. Então, a imunização é de extrema importância nesse momento. Para que a doença não volte, a chefe de zoonose pede para que as pessoas não deixem de levar seus animais para a vacinação. Todo o calendário, como locais e dias, está disponível no site da Prefeitura. A vacinação vai acontecer de 8 da manhã às 4 horas da tarde. A vacina é distribuída pelo governo federal, né? Uma vacina de qualidade ser importada, então é uma vacina muito boa e garante a imunização do animal, a prevenção da raiva. Em instantes aqui no News, em meio às convenções partidárias, políticos de Patos de Minas oficializam candidaturas. As convenções partidárias, que vão até o dia 5 de agosto, já definiram alguns nomes de Patos de Minas que vão disputar as eleições deste ano. Pelo Partido dos Trabalhadores, Águida Helena oficializou sua candidatura a deputada estadual. No último dia 24 de julho, o Partido dos Trabalhadores realizou uma convenção na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte para confirmar seus candidatos para as eleições de outubro. A Águida Helena, que foi candidata a prefeita de Patos de Minas, teve seu nome aprovado, oficializando assim sua candidatura a deputada estadual. A gente já vem trabalhando a pré-campanha há um tempo, né, dentro do partido, discutindo as nossas regiões, e a convenção veio, né, consagrar o meu nome e do companheiro Duda, né, aqui no nosso Alto Paranaíba, e isso é um motivo, é uma responsabilidade muito grande, né, mas nós estamos preparados. Segundo ela, são muitos os motivos que a levaram a se candidatar. Isso eu trago comigo desde a juventude, tentando entender, né, essa política que favorece alguns, que prejudica outros, né, a fome, a miséria, a própria educação e a saúde, porque eu sou uma trabalhadora da saúde. E, principalmente, né, nesse momento onde a violência contra as mulheres aumentou muito. Serão necessários mais de 30 mil votos para que a Águida Helena seja eleita como deputada estadual. Eu não sei se tem variação ou se isso já é fixo, mas por volta de 33 mil votos. A candidata foi indicada por um setorial do PT, chamado pelo partido de Secretaria das Mulheres. Sua campanha tem como foco a luta feminina. A nossa campanha, nós temos que falar, né, desse alto, dessa vontade própria da mulher de ocupar os espaços, de fazer parte, né, de forma mais incisiva. Nós temos tanto amor, nós temos tanto carinho, nós temos tanta dedicação e, principalmente, nos unimos contra essa violência. O ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues, confirmou a sua candidatura a deputado federal pelo União Brasil. Uma convenção
comissão reuniu diversas lideranças regionais do antigo DEM no dia 23 de julho em Belo Horizonte. Na ocasião, José Eustáquio teve o nome aprovado pela União Brasil e disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi a primeira convenção partidária desse novo partido que surgiu da união do Democratas com o PSL. E a pauta da reunião era a escolha dos candidatos a deputado federal, deputado estadual pelo partido e a definição de qual candidato que o partido irá apoiar nas eleições majoritárias para governador do estado. Ele falou sobre o que o motivou a se tornar candidato. Eu decidi tornar candidato porque eu fui prefeito por 4 anos e vi a dificuldade que os prefeitos têm de não ter uma representação em Brasília. Eu fazia papel de prefeito e de deputado federal, corria atrás de verba, ia nos ministérios, e cada ministério que você chegava, eles perguntavam qual é o deputado da base que o está acompanhando. Então a gente tinha muita dificuldade de não ter um deputado federal da nossa região, de Patos e da nossa região, para buscar as verbas, buscar os apoios em Brasília, porque Brasília é que tem o dinheiro está em Brasília para ser dividido entre os municípios. E resolvi definir ser candidato a deputado federal para lutar pelo Alto Paranaíba, pelo noroeste de Minas, lutar por toda essa nossa região aqui, que é uma região de grande importância, não só no estado de Minas, mas no Brasil. Serão necessárias de 45 a 50 mil votos para que o ex-prefeito seja eleito como deputado federal. É muito relativo, mas o que foi discutido lá é que vão precisar cerca de 45 a 50 mil votos para ser eleito deputado federal. Deputado estadual é um pouco menos, né? Mas o federal, 45, 50 mil votos. A campanha se concentrará em Patos de Minas e cerca de 20 municípios vizinhos. A gente precisa fazer esse trabalho todo aí, porque existem muitas coisas aqui que precisam ser resolvidas. Por exemplo, a duplicação da BR-365 entre Patos e Uberlândia vai ser licitada agora entre Patrocínio e Uberlândia. Ora, gente, Patos é uma cidade importante, precisava de ter essa duplicação, ser da Patos a Uberlândia. A rodovia BR-352, que é a Belo Horizonte, Goiânia, tem 2 trechos que faltam para concluir essa rodovia, que é um trecho entre Arapuá, Cedo do Abaeté, de Arapuá, Tiro, Cedo do Abaeté, e outro trecho da BR-365 até a divisa de Minas com Goiás. Nós, se com representação em Brasília, a gente pode lutar por tudo isso. E o advogado patense Tiago Queiroz teve o nome escolhido na convenção do PL, que aprovou a sua candidatura a deputado estadual. O nome escolhido pela bancada do Partido Liberal de Patos de Minas para candidato a deputado estadual nas eleições deste ano é Tiago Queiroz. O advogado tem 44 anos e há 20 exerce a advocacia. Tiago já foi candidato a vereador em 2016. Perdeu as eleições. Em janeiro deste ano foi convidado para se filiar ao PL e em fevereiro passou a ser presidente do partido na cidade e agora candidato a deputado estadual. Foi um projeto de Deus. Eu acredito que é mais uma vontade de Deus, que a gente quer seguir e também, principalmente, almejando o sonho, o objetivo da sociedade patense, que quer ter o seu representante verdadeiro lá na Assembleia Legislativa. No último dia 20, Tiago se reuniu com membros do partido na sede do PL em Belo Horizonte, aonde foi confirmado sua candidatura. Assembleia lotada, muitos apoiadores, e então vemos que Patos de Minas está bem representado. Somos amigos, pessoais do presidente da República, dos seus filhos. Temos as portas abertas do Congresso e da Assembleia Legislativa para trazer tudo que Patos de Minas precisa. O advogado disse que pretende trabalhar junto ao produtor rural nas questões de regularização fundiária na região e melhoramento das estradas. O foco também será em ajudar os produtores de grãos da região que precisam escoar seus produtos, os professores e segurança pública. A gente tem se preparado de uma forma assim mais eficiente possível, tranquila, para que a gente podemos fazer um bom trabalho em prol da sociedade, em prol de todos que
necessita mesmo de um bom deputado estadual, com a representatividade na Assembleia Legislativa de Minas, e para que possa trazer de fato, né, e de direito, tudo que o nosso governo municipal precisa, nosso prefeito Falcão precisa, de verbas, de emendas parlamentares. O jornalista da NTV vai continuar ouvindo os candidatos que oficializarem as suas campanhas aí. Esse prazo vai até o dia 5, né? Que é quando encerra aí o período das convenções partidárias. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala sobre as inscrições para a educação de jovens e adultos na Escola Zamba Maciel. Tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. E você vai ver que a Prefeitura de Presidente Olegário decretou situação de emergência por causa da escassez hídrica. Olha, a Escola Estadual Professor Zamba Maciel está com vagas abertas para a educação de jovens e adultos. Quem foi até o local e traz as informações é o repórter Rafael Ribeiro. A Escola Estadual Zamba Maciel de Patos de Minas está convocando os alunos que querem voltar a estudar na EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. No período noturno, são professores que querem ensinar e os alunos podem já se matricular, né? Vou conversar agora com a Silésia, ela é diretora aqui da escola. São vagas abertas para toda a população. Isso, é uma oportunidade para os jovens que já completaram 18 anos e que desejam concluir o ensino médio. As aulas têm início às 18h30 até 22h05. E nós temos várias vagas, os alunos poderão procurar a secretaria da escola de 12h30 às 18h30. E não vamos perder essa oportunidade. Silésia, eu queria que você explicasse, porque a EJA é uma educação que ela é um pouco mais reduzida aos anos do ensino médio. Explica pra gente como funciona. Isso, são 3 períodos de 6 meses. O aluno ele poderá concluir o ensino médio em apenas 1 ano e meio. É uma oportunidade, vai ter todas as matérias para ele estudar. Como que funciona? Sim, todos os componentes curriculares, tem o projeto de vida, o incentivo para o aluno se inserir no mercado de trabalho. Então é muito interessante, é uma oportunidade muito boa para esses jovens que já estão com 18 anos e estão afastados da escola. Muito bem, a gente viu aí as pesquisas mostrando que após a pandemia houve uma evasão escolar muito grande. Então você que, né, às vezes largou a escola durante a pandemia, pode voltar a estudar no período noturno na educação de jovens e adultos. Para reforçar mais uma vez, Silésia, o convite, todo mundo vindo até a instituição para fazer a matrícula, né? Isso, as aulas já iniciaram, não perca essa oportunidade, venha fazer sua matrícula na Escola Estadual Professor Zamba Maciel. Esperamos vocês aqui. E nunca é tarde demais, né, Silésia? Com certeza, vamos recomeçar, vamos voltar e concluir o ensino médio. Muito obrigado, Silésia, pelas informações. Então você que está vendo essa reportagem, né, que está em casa e eu quero voltar a estudar, meu sonho é fazer faculdade, mas ainda não concluiu o ensino médio, a oportunidade, gente, é agora, viu? O interesse é esse que aparece aqui na tela. Escola Estadual Zamba Maciel, abrindo essa oportunidade para toda a população de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A Prefeitura de Presidente Olegário decretou situação de emergência devido aos impactos da estiagem que já tem causado dificuldades em algumas localidades do município. O decreto declara a situação anormal caracterizada como de emergência nas áreas do município afetadas pela estiagem. O prefeito Renis Cambraia justificou a medida citando os impactos já provocados pela seca em Presidente Olegário, que atinge nascentes e cursos d'água e que nos últimos anos tem causado escassez hídrica na região. Nós temos aqui uma região onde tem uma escassez hídrica muito grande. Nós temos áreas aqui aproximadamente 40 famílias que precisam do nosso suporte com caminhão-pipa durante esse período de estiagem. Aqui nós temos a região da Prata, a região da Galena, alguns pontos importantes do nosso município que nós sempre temos que dar o apoio à nossa comunidade. No ano passado, nós utilizamos 4 caminhões-pipas durante um período de 4 a 5 meses para auxiliar essas famílias. Esse ano, da mesma forma, nós já começamos o planejamento, já estamos distribuindo água para essas famílias. Nós estamos em contato com o governo federal para que a gente consiga recursos também da área da Defesa Civil, para a gente dar um suporte maior a essas famílias, com caixas d'água maiores, com estruturas melhores.
e também com o governo do estado. Ainda de acordo com o decreto publicado na última segunda-feira, a situação de anormalidade é válida apenas para as áreas comprovadamente afetadas pela estiagem, ficando autorizado às autoridades realizarem as medidas necessárias para levar a água a estes locais. Ele visa dar condições à gestão pública para a gente auxiliar as comunidades rurais onde tem uma escassez hídrica muito grande. Nós temos a validade desse decreto, dessa data, até 31 de dezembro, podendo ser prorrogado na medida que forem feitas as adequações, período chuvoso, a gente faz toda esse acompanhamento para ver quando que esse decreto vai continuar. Agora vamos conferir como é que fica o tempo amanhã em alguns municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção em sua idade e seu desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Tendência de céu com poucas nuvens e névoa seca no período da tarde para esta quinta-feira. O tempo segue estável, frio e seco. A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 20% em alguns momentos do dia. Em Patos de Minas, as temperaturas devem variar entre 12 e 27 graus. Em Lagamar, de 15 a 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 26 graus. Em Tiros, variam entre 13 e 26 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Daqui a pouco aqui no News tem a análise da notícia. A situação preocupante devido ao avanço da varíola dos macacos. Neto de paciente denuncia demora em atendimento médico e situação precária da UPA. O aumento do número de casos da varíola dos macacos no Brasil tem cada vez mais preocupado as autoridades em saúde, principalmente após alerta publicado pela OMS. O alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde é de que a situação da varíola dos macacos no Brasil tem se tornado preocupante. A doença já circulava pelo continente africano. Porém, após o alerta da OMS, é necessário intensificar o monitoramento no país. Esses surtos são níveis de alerta da OMS, por exemplo. E aí, quando os surtos estão difundidos em muitos lugares fora desse padrão de circulação do vírus, eles consideram isso como uma emergência internacional. O que isso quer dizer? Que todos os países têm que ficar de olho, acompanhar os sintomas, notificar, identificar os casos, isolar, para poder fazer o contingenciamento para que a doença não se espalhe ainda mais, né? Apesar da iminência epidêmica, a doença ainda não é tão conhecida pelas ruas e dúvidas sobre o que ela provoca ainda pairam. Você já ouviu falar da varíola dos macacos? Não, eu nunca ouvi falar. Já sim, pela televisão, no jornal. E o que você ouviu? Que é uma coisa ruim? Diz que não é bom não, né? Eu vi só pela televisão. Pelo jeito que eu vi, é bem preocupante. É bem preocupante, né? Assim, que já veio o Covid também, que já deu um alarme enorme para a população. E essa também, assim, a gente já ouviu falar, não é tanto igual ao Covid, mas também é bem preocupante. A monkeypox, ou em tradução literal do inglês, varíola dos macacos, é uma doença infecciosa que aflige seres humanos e animais. O contágio ocorre por contato físico com alguma pessoa que já esteja infectada. A doença se manifesta por lesões de pele que se espalham pelos pés, boca, peito e até regiões genitais. Apesar de matar, ela é bem menos letal do que a varíola comum, doença erradicada nos anos 80. O pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes, explica que mesmo que a explosão de casos possa remeter à mesma experiência vivida pela pandemia da Covid-19, a situação é diferente. Diferente da Covid-19, a monkeypox ela tem uma transmissão mais restrita, né? Porque a principal forma de transmissão dela é através do contato das feridas com uma outra pessoa. Então, se a gente tem uma vigilância para identificar os doentes e orientá-los a não entrar em contato com outras pessoas, usar toalhas separadas, roupa de cama separada, isso ajuda muito no controle dessa disseminação, né? Então, uma campanha educacional hoje para identificar os sintomas, talvez fosse a melhor forma de proteger nesse atual momento que a gente está, né? Gabriel tranquiliza a população afirmando que já existem vacinas para a doença. Entretanto, ela será distribuída de maneira restrita. É a vacina pré-exposição,
né, que é a vacina como a gente está acostumada, profilática, que vacina as pessoas e aí as pessoas estão protegidas da doença se um dia entrarem em contato com o vírus, mas como a transmissão não é tão grande, não faz muito sentido vacinar a população toda, então eles têm um esquema vacinal que é pós-exposição. E por que isso funciona lá, né? Vacinar depois que a pessoa já foi exposta, né? Se até 4 dias após a exposição à doença, a pessoa se vacina, ela ainda consegue se proteger da doença, porque a doença só vai se manifestar 1 a 2 semanas após a exposição. Então, você consegue ter uma certa proteção se você se vacinar logo depois da exposição, né? Então, nos Estados Unidos tem feito isso e o Brasil já conversa para produzir ou para até mesmo para importar algumas doses dessas vacinas. O neto de um paciente que está internado na UPA aguardando por transferência após sofrer um AVC e ter agravamento de doença nos rins, procurou o jornalismo da NTV para denunciar a situação que vem presenciando na unidade de saúde. Sebastião Gonçalves de Leles está internado na UPA desde o dia 21 de julho. Após sofrer um AVC isquêmico, o idoso de 78 anos está com insuficiência renal e aguarda por uma transferência. A família dele já obteve uma liminar na justiça que obriga que uma vaga seja liberada na rede pública e, caso não seja possível, providencia mais de R$ 72 mil para atendimento privado. Entretanto, Sebastião ainda está na UPA. Não atacaram a ordem judicial e de todo jeito quiseram dar alta para ele, né? Mesmo ele no estado que ele se encontra com AVC, né? Falência renal. Então, assim, não quiseram, deram alta para ele, só que depois que a gente chamou a polícia, fez o boletim de ocorrência, a médica foi e desfez a alta médica. Com apenas 17% dos rins em pleno funcionamento, o idoso corre o risco de falecer. De acordo com o neto de Sebastião, o pedido de transferência não teria sido sequer lançado no sistema. A gente veio com o número de protocolo judicialmente, passou para o SUSFácil, eles não lançaram no sistema e ficou por isso mesmo. Então, ou seja, não ia sair vaga para ele de forma alguma, no particular ou no público, e a gente ia levar ele para casa, correndo o risco dele morrer em casa. Gabriel Henrique relata que ocorre descaso por parte de alguns funcionários da UPA e que o avô não é o único na mesma situação. Tem paciente com barriga aberta de cirurgia, urinando pela barriga. Meu avô também, ele não perdeu os movimentos, então a gente que está tendo que fazer. E cada dia que passa fica mais difícil lidar com o pessoal daqui. Alguns funcionários muito mal educados tratam a gente sendo ríspido, grosso, sem educação, mas também tem muito funcionário bom. Mas, no geral, está deixando a desejar. Ele registrou vídeos no interior da unidade de pronto atendimento que evidenciam a dificuldade de manter o local limpo. Em um deles é possível ver um cachorro deitado debaixo de uma pia. Deixa a desejar a limpeza, parece que você está no meio do chiqueiro. Então, assim, no geral, a UPA tá bem precária. Acompanhante de paciente bastante indignado neste assunto que abre a nossa análise da notícia. Comigo, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. E a gente começa mostrando aí essa indignação deste rapaz que está com a avó lá numa situação muito, muito complicada, né? De saúde, problema renal, AVC, e que está aí denunciando diversas dificuldades que ele tem enfrentado. Boa noite, Daí. Boa noite para você que está conosco também aqui no NTV News, na análise da notícia. Essa é uma situação que dá um nó na garganta e embrulha o estômago. Não é o primeiro caso, soma-se a dezenas nos últimos meses que temos acompanhado aqui no jornalismo, pessoas indignadas com a demora na transferência para que o atendimento seja adequado e correto. A questão aí não é o atendimento que tem sido recebido na UPA, mas é porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, mas que virou aí um mini hospital, ao que indica. Mas não está aparelhado, não tem o equipamento e nem mesmo o recurso humano quantitativo para receber toda a demanda. Então, essa questão da saúde é algo muito sério, que tem que ser encarada aí como uma pauta, principalmente estamos próximos às eleições, como um problema para se resolver.
que os gestores continuem as suas manobras na tentativa de melhorar, porque não dá para ver esse tipo de cena. Dói na família, dói na gente que está de cá, tendo que mostrar e pedir pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa antes que esse senhor perca a vida, porque agonizando em dor, ele está. Olha quanto drama, quantas doenças, e o tratamento tem que ser para ontem. Não dá para esperar quando talvez pode ser que. A gente tem percebido, e eu converso com algumas pessoas que estão na regulação do SUS-Fácil, eles têm feito de um tudo. Eles têm todos os dias lá dezenas de casos para poderem buscar uma solução. E uma reclamação muito frequente é que hospitais de fora têm dificuldades para receber os pacientes que são enviados aqui da região. Sabe por quê? Também há dificuldade de leitos, há dificuldade de vagas. É preciso olhar esse problema com mais seriedade, encarar com alternativas e soluções que de fato atendam a todas essas demandas. Não dá para o tempo todo essas pessoas recorrerem ao serviço privado, que a gente tem visto, muitas pessoas acabam se endividando, a gente faz muitas solicitações, a gente atende muitas pessoas assim, acabam se endividando na busca desse socorro, porque não dá para esperar, e de fato é desesperador. Mas a gente tem que melhorar. É um problema daí? Sabe que já deu? Não dá para colocar mais embaixo do tapete, que já está cheio demais? Passou do limite, né? Tá recorrente demais da conta. Vamos fazer um rápido intervalo então, Ludmila. A seguir, acusado de tentativa de homicídio com barra de ferro é condenado a 10 anos de prisão. Tem mais reclamações sobre a falta de iluminação pública em Patos de Minas. E você vai ver que pais de alunos pedem providências para a falta de professores em CIMEI. O acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2019 na comunidade de Pindaíbas, aqui em Patos de Minas, foi levado a júri nesta quarta-feira. A tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúmes, já que a vítima, Ademar Fernandes do Nascimento, estaria em um relacionamento com uma ex-companheira do réu Marcelo Luiz Gonçalves. Em 12 de maio de 2019, Marcelo golpeou Ademar na cabeça com uma barra de ferro. O defensor público Valner Dias explica como foi elaborada a defesa do acusado. A defesa trabalhou no seguinte sentido, de que, segundo as alegações do Marcelo, ele teria sido confrontado pela vítima no momento em que ele chegou à casa dela e, portanto, seria discutível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por outro lado, também, outra qualificadora imputada ao acusado é que seria motivação torpe por causa dos ciúmes. Só que ele teve outros contatos com a vítima antes dessa oportunidade, motivo pelo qual, tecnicamente, não seria uma justificativa que traria maior reprovação, e sim uma mera característica no fato. A ex-companheira do acusado afirmou que Ademar estaria dormindo quando foi golpeado. Ademar permaneceu internado por 45 dias após a agressão e, posteriormente, teve que ser aposentado por invalidez. A defesa trabalhou no sentido da desistência voluntária, já que a vítima ficou consciente quando o acusado saiu da cena do crime, razão pela qual também, segundo a lei, teria a possibilidade de enquadrar a desistência voluntária, respondendo ele tão somente pelos atos até então praticados, pelo resultado alcançado até então, que seria lesão corporal. Mas o Conselho de Sentença também votou contrariamente a essas teses, de modo que prevaleceu a tentativa de homicídio com as duas qualificadoras. Condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado, com a possibilidade de responder em liberdade, Marcelo Gonçalves solicitou o recurso para discutir a pena. Tem sido constante as reclamações de falta de iluminação pública em diversos bairros de Patos de Minas. Desta vez, nossa reportagem foi acionada por moradores do bairro Industrial.
Um bairro conhecido por ser repleto de indústrias, mas que também é um local escolhido por várias pessoas que preferem morar em um bairro mais afastado. Seria um lugar tranquilo durante a noite, se eles não estivessem enfrentando um problema que é frequente em Patos de Minas: a falta de iluminação pública. O pessoal aqui está se sentindo abandonado, né? Porque já tem várias ligações, já ligou umas 10 vezes, já procurando para vir arrumar a iluminação, e até hoje não teve providência. Fiz a primeira reclamação, tinha uma única lâmpada na minha porta aqui. Eles vieram fazer uma retificação no vizinho, eu pedi para que eles fizessem o reparo na minha porta, ele não quis fazer, só com o protocolo da prefeitura. Não foi possível. Veio mais uma lâmpada, hoje já são 4, até chegar na minha casa. Já estou chegando isolado aqui. A situação deixa a população insegura, já que precisam literalmente andar no escuro caso queiram sair à noite. O risco aqui, a gente já mora num canto isolado, é uma rua sem saída, onde há muitos lotes vagos, aqui não tem nenhuma vigilância. A gente tem que prevenir antes de acontecer alguma coisa, na verdade, né? Porque depois que acontecer não adianta mais. O consumidor está exausto e insatisfeito de pagar para ter um serviço que, quando solicitado, não é feito. Eu já estou cansado, pago iluminação, tem que chegar em casa com lanterna. E está impossível de morar num canto desse aqui, já que nós somos isolados mesmo, não tem um saneamento básico, não tem um esgoto aqui na rua, agora não tem iluminação também. Vai resolver o quê? A gente paga por isso. A gente paga a taxa de iluminação, então nada mais é o direito da população, né? Com o relato, os moradores esperam que as devidas providências sejam tomadas e que as luzes sejam trocadas. Eu espero que sim, mas eu tenho minha nítida impressão que ainda vai ter que correr mais atrás, que está impossível. Não adianta você reclamar, já liguei na prefeitura, não resolveu, liguei na ouvidoria também, não resolveu. Não sei o que eu faço mais. Nós questionamos a prefeitura sobre essas reclamações, a assessoria respondeu que iria verificar, mas ainda não recebemos resposta sobre a solução para este problema, que não é de agora que tem acontecido. A gente tem mostrado aqui quase que toda semana ou quase que diariamente reclamações relacionadas à falta de iluminação pública, Ludmila. E não está concentrada apenas em bairros na periferia de Patos de Minas, é um problema generalizado. As principais vias do município também enfrentam esse problema de lâmpadas queimadas. Eu só queria entender, junto à população também que reclama e reitera os pedidos, por que tanta demora para resolver algo tão elementar? Trocar uma lâmpada. Serviço esse que deveria ser verificado, deveria ter manutenção e vigilância constante. As demandas partem da população diretamente para a prefeitura, como é demandado, como é falado, como é pedido, mas não chega. Imagina só que absurdo você ter que chegar na sua casa com uma lanterna todos os dias. Qual segurança você tem? E o que mais ser feito? Reclamar. Porque, quem sabe, assim o poder público toma uma atitude para cumprir o seu dever como deve ser feito. Pois é, em alguns bairros, além da falta de iluminação, as pessoas reclamam de que as luzes falham. Elas apagam, voltam, ficam um tempo ali na escuridão, depois volta, passa um carro, a luz cai novamente, a energia cai nessas lâmpadas. Enfim, a falta de manutenção ou uma fiscalização mais efetiva. Recentemente... Questionar o prestador do serviço, se aquela situação está adequada, se não está. É preciso verificar e dar uma solução. O que a gente fica aí indignada junto com o morador que fala, puxa, todos os dias eu tenho que chegar de lanterna em casa, estou seguro dessa forma, mas eu não pago o imposto justamente para ter a garantia de alguns serviços como uma iluminação pública adequada. É um problema que não está localizado, como a gente falou. Dá uma volta e começa a observar a iluminação. Muitos pontos com falhas, com falta de lâmpadas.
Então, é um problema que tem que buscar uma solução, porque já tem tempo isso, não é algo que a gente está vendo agora. O jornalismo tem mostrado aí muitas reclamações e com frequência. A gente espera que a resposta da prefeitura chegue, olha, estamos resolvendo, problemas foram identificados, a questão é a fiação que precisa de ser trocada, de reparo, ou seja, o que for. Ou a gente está fazendo uma nova compra de lâmpadas, de repente não tem no estoque aí, mas que seja dada uma resposta até para a gente entender o que de fato está acontecendo, porque imagino eu que não seja falta de vontade da prefeitura em resolver isso. Até porque tem piorado, né? A situação tem piorado, porque recentemente um representante da prefeitura esteve na Câmara, foi questionado sobre isso e disse que tomaria providências junto à empresa responsável pelo serviço. Não resolveu, porque tem cada vez mais piorado, as reclamações só têm aumentado. Mas por falar em reclamação, agora tem mais uma, só que relacionada à falta de professores em um CMEI, que fica no bairro Jardim Panorâmico. Os pais relatam que a unidade vem funcionando apenas em meio período. A Ângela trabalha como analista administrativo em uma empresa de transportes da cidade. Logo pela manhã, ela deixa a pequena Annabelle nesse Centro Municipal de Educação Infantil, que fica no bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas. Porém, a unidade não tem acolhido a filha em um período integral e a mulher tem recorrido à família para olhar a criança. A situação acontece desde o início do ano. Desde o início do ano, as nossas crianças estão tendo apenas meio período, porque não tem estagiário para cobrir, né, a professora, por exemplo, do período da tarde. É necessário 2 profissionais, um professor e um estagiário. Só que não tem estagiário para todas as salas. De acordo com as mulheres, 3 salas da unidade não têm professores para atuar no período integral. Sem ter com quem deixar o filho, a Viviane teve que largar o emprego para cuidar da criança. E agora, ela não consegue arrumar outro emprego, que ela possa trabalhar apenas meio período. Eu estava trabalhando, eu tive que largar o meu serviço, porque quem ficava com o meu filho era o meu pai. Meu pai faleceu, ele ficava com ele no período da manhã e à tarde o menino ficava com a minha mãe. Aí, por esse motivo, eu larguei o serviço, precisei largar. Agora eu não estou trabalhando, eu estou precisando, as coisas estão muito caras. Aí eu preciso de quem fica com o meu menino, mas eu não tenho condições de estar pagando uma escolinha para ele. Então está complicado, eles têm que dar uma solução para essa situação. Em resposta aos pais, a Secretaria de Educação teria dito que não está conseguindo realizar a contratação de estagiários para atuar na unidade. Porém, no bairro Sebastião Amorim, outro Centro Municipal de Educação Infantil está sendo construído. A justificativa não convence as mães, que acreditam que o serviço seja essencial na vida de muitas famílias. Eles falam que abriu o processo de licitação, mas que não apareceu ninguém. Então, assim, se não aparece estagiário, eles precisam ter uma outra solução. Eu acho que em outros momentos de outros prefeitos, eles fizeram a contratação de profissionais, de professores mesmo, para suprir essa necessidade. Então, assim, tem que ter um meio. Se precisa hoje, nesse CMEI, de 6 pessoas apenas para conseguir suprir essa demanda, eu sei que tem outros CMEI também que estão passando por essa dificuldade, mães de outras unidades, de outras creches também precisando. Falta empatia também, muita empatia. Eu acredito assim, em fevereiro eles já podiam estar fazendo um processo para estar contratando logo para março. Porque em fevereiro tem a adaptação das crianças. Então, em fevereiro faz esse processo, em março já normaliza tudo, para a gente estar trabalhando tranquilo. Muitas mulheres recorrem à família para olhar seus filhos no período em que a unidade não atende as crianças. A Ângela e a Viviane têm recorrido aos avós, que também não têm condições de saúde e muito menos disposição para olhar os pequenos. Eu não acho justo que nós, pais, temos que passar por essa situação, né? Eu acredito que o município ele tem meios legais, meios para resolver esse problema. Então a gente quer uma solução rápida, não dá para ficar mais 6 meses aguardando um estagiário que parece não existir. Sem saber o que fazer, elas pedem uma solução do poder público. Nós que pagamos impostos, que temos esse direito, e o município simplesmente de braços cruzados, porque infelizmente, eu me sinto que estão todos de braços cruzados. Isso não pode, entendeu? A gente precisa de uma solução.
Pois é, por meio de nota, a Prefeitura disse que a situação se normalizará nos próximos dias, pois novo processo seletivo foi realizado e a Secretaria Municipal de Educação já realizou reunião para recrutamento e contratação de estagiários, Ludmila Bahia. Pois é, Odair, é preciso causar todo esse transtorno aí, essas famílias desesperadas em busca de uma solução para poder a Prefeitura efetivar algo. Mas que bom que a solução está prestes a chegar, porque as famílias já estavam desesperadas, sem saber o que fazer diante essa falta de ação de um problema que perdura. Então, essa é a grande questão. Às vezes, são imprevistos que acontecem, mas é preciso de ter ali uma carta na manga, um plano B para atender às emergências. Essa é a questão, esse é o questionamento, a cobrança. Mas, então, que esse recrutamento, essa contratação de mais profissionais ocorra rápido, porque as famílias já não têm tempo e precisam de ter essa segurança, essa tranquilidade para continuarem também suas atividades já programadas. Muito bem, com essa a gente encerra a análise, o News também, mas amanhã a gente volta às 19 horas, Ludmila. Isso aí, NTV News amanhã às 19 horas. Antes você começa com o nosso jornalismo às 11h30 no 30 minutos, isso. Mas a qualquer tempo aciona também o nosso Patos Já para mais informações. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente se vê. Boa noite, até amanhã. Chegou o aplicativo Patos